Olá, meninos. Bom dia, professor Cristiano de Sociologia. Hoje iremos trabalhar um tema chamado Estado Democrático, em relação à introdução feita no vídeo gravado da aula passada, onde nós afirmamos que a democracia ela é uma ideia política, um sistema político que teve a sua origem na Grécia Antiga, em Atenas, na chamada Antiguidade Clássica. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Estado Democrático e tentando entender também aquela questão de que em Atenas o sentido de democracia está diretamente ligado ao exercício da cidadania, ao exercício dos direitos civis, dos direitos políticos, né, e no campo da modernidade dos direitos sociais. Então, o Estado Democrático ele surge com uma ideia de um governo representativo ao povo, um governo que traz como pilar, né, a autoridade popular, a autoridade vida e um poder que emana do povo. E essa democracia ela se estabeleceu no mundo de forma direta, de forma indireta, né, e ela se fortaleceu cada vez mais através do pós-45, em 1948, né, com a assinatura em 10 de dezembro da Organização das Nações Unidas, que promulgou ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, e que traz ali a necessidade de que a democracia esteja presente em quase todas as partes do mundo. Nós sabemos que a democracia ela é uma vontade, né, dita como vontade, tida como uma vontade popular. Então, muitas vezes, a democracia ela suporta, né, às vezes, estados autoritários, desde que esses estados tenham sido escolhidos pela sociedade. Como é o caso do Irã, por exemplo, né, que é uma sociedade que, através da escolha popular, optou por um fundamentalismo islâmico autoritário, né? Lá é um regime fundamentalista, previsto por lei e aceito pela sociedade, né? E aí a gente faz uma análise da seguinte forma: por que o Ocidente permite isso? Primeiro, por uma questão democrática, foi a vontade popular. Para você sentir a amplitude da democracia, que está querendo reafirmar que ela, ela, ela tem que trabalhar em todos os seus aspectos essenciais ao ponto dela aceitar até ataques contra si mesma. Mas vamos à definição da democracia, né? A definição da democracia é assim: ó, aquele no qual o povo se governa. Demos, povo, kratos, governo, né? O que é? É um sistema político no qual todos os indivíduos para quem estão voltados às decisões coletivas participam direta ou indiretamente. A democracia direta é aquela democracia ateniense, né, onde várias classes compunham ali as decisões políticas. Você faz parte das decisões políticas. Essa é uma democracia direta. A democracia indireta é aquela democracia já do regime republicano, onde você elege alguém para que ele te represente. É uma democracia indireta, né? No entanto, as tomadas de decisão elas têm que ser sempre de acordo com a vontade popular. Quando a gente fala de democracia, né, quando a gente fala de regimes democráticos, nós estamos falando de um período da história, né, para a criação do Estado democrático, que é a ideia de hoje, e falar um pouco sobre o ataque à democracia aqui no Brasil em dois períodos distintos, né? Primeiro vamos à ideia do surgimento dessa democracia no Estado moderno. Vem, obviamente, com as chamadas revoluções inglesas na Inglaterra, logo em seguida com a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos em 1776, e ela vai finalizar com a Revolução Francesa em 1789. Né? Então nós temos aqui a origem desse Estado democrático que vem sim com as revoluções burguesas. Primeiro, inglesas, que vai criar o parlamento, a gloriosa e a puritana, onde o parlamento vai limitar o poder do rei. Certo? Já inicia ali a criação de um Estado de leis. Um Estado de leis e democrático. A questão da independência dos Estados Unidos em 1776, com a ajuda, inclusive, né, da França, a independência dos Estados Unidos significou também momentos de ruptura para toda a América Latina como um todo.
né? Ainda mais diante da chamada doutrina Moro América para os americanos. E a Revolução Francesa, que foi um marco de transição, né, que a gente termina ali a Idade Moderna, né, ela vai até onde? E aí ela vai ali onde, da Revolução Francesa até os nossos dias, é a Idade Contemporânea. Ou seja, a Revolução Francesa marca uma ruptura com o antigo regime, marca a ruptura com aquela pirâmide social, onde no topo estava o clero, logo em seguida o segundo estado estava o nobre, e o terceiro estado estava dividido entre girondinos, jacobinos, sans-culottes e trabalhadores rurais. A França ela vai trazer uma outra configuração nessa pirâmide que a gente fala em um outro momento. Porém, quais eram os princípios fundamentais do Estado democrático? A supremacia e a vontade popular e a preservação das liberdades e dos direitos individuais e das igualdades, né? E aqui no Brasil, quando que isso se configura? Isso se configura em dois momentos. A democracia no Brasil, ela vem com a República, obviamente, né, com a chamada primeira Constituição, lá de Marechal Deodoro da Fonseca, onde ele vai criar o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, vai determinar um Estado laico, ali já começa a se criar um Estado democrático. Obviamente, esse Estado ele não foi tão democrático assim, ele era democrático para aqueles que tinham dinheiro, né? E quem tinha dinheiro nesse período aqui no Brasil eram os fazendeiros. Agora, em se tratando da exclusão da democracia no Brasil, aquele que trouxe um aspecto de direitos sociais, que foi Vargas, foi aquele também que atentou contra a democracia no seu terceiro governo, no período da era Vargas, de 1937 até 45, quando ele cria ali o Estado Novo de Vargas, que era um Estado antidemocrático, com perseguição aos opositores. Logo em seguida, nós vamos ter um segundo momento na história do Brasil, onde a nossa democracia será atacada, que é durante o regime militar, em abril de 64, onde João Goulart foi deposto, né, apoiado pela classe média, pela igreja, pela elite brasileira e com um forte financiamento ideológico e capital dos Estados Unidos, porque João Goulart fez um discurso, né, dizendo que ele iria estabelecer, isso já em 1964, ele assume em 60, que ele iria estabelecer ali uma reforma agrária estrutural, ampla e restrita. Ou seja, ele bate de frente com a velha oligarquia, os velhos políticos brasileiros que ali o destituem do poder. Ali nós teremos de 1964 até 84, 20 anos de regime militar, né, que irão custar vidas, irão custar direitos políticos, sociais e civis, irá mergulhar o Brasil numa profunda crise econômica, nunca jamais vista na história, com o índice inflacionário, quando João Batista Figueiredo entrega o poder republicano para José Sarney, porque o Tancredo Neves havia falecido, que foi o eleito, né? O Brasil tinha ali em torno de mais de 1.700% de índices inflacionários ao ano. Né? E então isso vai nos trazer os anos 80 como mais conhecido no Brasil como os anos perdidos. Então, democracia sempre, democracia a todo momento, a todo instante, né? Independente dos pensamentos que se divergem, e isso é salutar, a democracia deve ser sempre preservada. Obrigado, meninos. Vou interromper aqui o nosso vídeo e até na próxima semana.